Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Animes Forever. E trago vocês mais um vídeo de Fire Force. E já está no episódio 7 dessa segunda temporada e tá muito bom mesmo. Principalmente que foi apresentado vários novos mistérios, como por exemplo esse tal oásis que foi citado nesse episódio, o caminho até o oásis, que é o título do episódio, que deixa, meu Deus, que é esse oásis? E por que no meio do oásis tem um segundo Amaterasu? Eu falei assim, meu Deus, por que tem esse segundo Amaterasu? Que foi citado também nesse episódio. Tiveram vários acontecimentos que eu quero muita explicação, principalmente com uma Dara Busters, que ainda não foi explicado totalmente, que deixa eu muito curiosa pra saber o nível de... o que eu sei que alguma hora o criador dessa obra, o Atsushi, vai explicar o que são os poderes, porque talvez tenha surgido junto com o grande catequismo que teve 250 anos atrás, que também vai ser citado nesses últimos episódios. Mas vamos começar com a minha análise. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e solta a vinheta. Então, pessoal, como eu disse pra vocês, eu vou fazer a análise desse episódio que tava muito bom, que me trouxe vários novos mistérios, porque, meu Deus, que foi falado sobre isso, o título do episódio era o caminho até o oásis. O que é esse oásis? Eu já fiquei curioso já com o título do episódio 7. E também apareceu uma coisa muito interessante, que esse é o segundo Amaterasu. Eu fiquei assim, meu Deus, por que tem isso? Mas eu vou falar melhor o que me surpreendeu durante essa minha análise desse episódio. Mas também uma coisa também interessante, que várias vezes, sempre foi falado bastante do Ada Busters, que é um nível de... ou são um poder, acho que são um poder, principalmente. O Ada Link também, meu Deus, com esses nomes que são exatamente que são. Espero que o Atsushi, criador dessa obra, explique melhor sobre isso. Será que um dia ele vai explicar como é que surgiu esse poder? Porque as pessoas entraram em combustão, porque as pessoas têm poder de fogo, primeira, segunda, terceira geração. Como é que eles classificaram tudo isso em poucos anos? Que foi 250 anos atrás que aconteceu o grande catequismo, e depois disso começou a ter um monte de gente morrendo por combustão humana, e depois um monte de gente surgindo com poderes, e cada geração que passava, o ser humano ficava mais forte, com poderes de fogo mais incríveis, e foi criando um sistema de bombeiros, e o planeta foi totalmente despedaçado. Teve até teve até um mapa, como é que a situação mundial ficou depois daquele grande catequismo, mas fica um total mistério. Para começar com a análise do episódio, que eu já tô enrolando um pouquinho, não sei se vocês gostaram das minhas dúvidas e meus pontos de vista, mas vamos começar. O episódio começa com eles chegando à ilha da China, não sei se é uma ilha ou um país, que é tudo separadinho depois daquele grande catequismo. Então eles chegaram na China, e a missão deles era investigar aquele tal local secreto que ninguém quis investigar desde daquela época do grande catequismo, que foi que a missão de Tóquio, os bombeiros mandaram esse grupo de pessoas investigar aquele local, que poderiam ter pistas dos evangelistas. Então seria um grande ponto de partida, seria nesse local secreto que pouca gente foi ou pouca gente pesquisou nesses 250 anos que passaram. Então, começando o episódio, eles chegam lá, o Takeru, ele... engraçado que tem um rapper Takeru também, mas não sei, eu acho que tenho certeza que não foi por causa desse personagem. Mas o Takeru, ele reencontra com essa mãe, eles começam a conversar, e a mãe ele percebe, a mãe dele começa a fazer brincadeira. Você foi pro Japão, você foi pra Tóquio, cadê a tua esposa, não sei o que lá, uma menina... A mãe sendo mãe, e ela falando, nossa, tu tá só crescendo, meu filho, não sei o que lá, de boa. Só que o filho percebe, que a mãe dele tá meio estranha. Aí até pergunta pra mãe o que aconteceu. A mãe dele falou que alguém destruiu uma parte da plantação de batatas. Que foi no episódio passado, eu falei na minha análise passada, que o Takeru tinha uma plantação de batatas, e tá até se gabando com um Shira no episódio passado. E nesse episódio ele descobre que alguém foi lá e destruiu uma parte da plantação da mãe dele de batatas. E ele ficou meio triste, perguntou até como que tá o pai dele. E a mãe dele fala que tem uma missão pra cumprir, que a gente já sabe qual é a missão deles, investigar esse local secreto. E nisso ela fala que vai com tudo, depois de cumprir a missão, talvez ele volta lá pra resolver a situação. E fala como é que cadê o pai dele, como é que tá o pai dele. Ele reencontra com a família dele, tá, que já que ele vinha da China, depois foi pra Tóquio e virou um bombeiro.
Mas ele consegue falar com o pai dele e ele parte pra missão. E nisso, eles meio que ganham, eles meio que partem pra missão mesmo. E antes disso, eles são avisados que tem um gás que é perigoso, esse gás. Mas mesmo assim, o pessoal foi quase todo mundo sem máscara. O único que se precaviu foi o próprio Victor. E então ele usou uma máscara contra gases, que pode ser um gás venenoso, tipo de coisa. Esse precaviu, o pessoal não. E aquele gás, na verdade, ele aumenta a estamina da pessoa e a pessoa fica totalmente elétrica. A pessoa não consegue controlar, ela fica muito, que gasta energia toda hora, assim. Isso que faz o corpo ficar muito, assim, exausto. Você fica muito exausta muito mais rapidamente. Então aí vem um Shira todo elétrico. Vamos explodir as coisas. E aqui usa todo o poder de fogo dele. O Otto fica assim com o cara todo medonho, assim. Agora eu tô me sentindo muito calma. Eu tô... finalmente encontrei a paz. A Tamaki, ela fica... mãe, eu tô indo pra China. Eu não posso falar onde eu vou. Aí fica a Tamaki assim, aí todo mundo fica diferente, o Pan fica totalmente... É uma pessoa meio calma, só que usando a pita, ele fica meio estressado, começou a falar alto, gritar, e nem é de falar muito. Então a pessoa tem totalmente a personalidade um pouco elevada ao máximo, uma coisa que ele normalmente não faz, eles vão fazendo agora, por causa daquele gás. E o Victor tá de boa porque eu achei estranho porque não é ele que tá dirigindo. Eu não sei se ele sabe dirigir também, mas quem tá dirigindo é o Pan, que é o que tá comandando toda essa investigação. Então, eu o Victor assim, Pan, tu sabe qual que é a missão? Aí o Pan fala que eles têm que ir lá naquele local. Então, que bom, se controla. Então ele manda todo mundo se acalmar, entrar pra dentro, porque senão eles vão gastar toda a força que eles têm, toda a energia do corpo que eles têm brincando. Brincando essas porcarias para pra cá. Ele vai descansar por causa daquele gás. Pode ficar o corpo exausto de um nível que não sabemos, que não aconteceu muito nesse episódio. Apesar que eles ficam meio descansando também dentro daquele carro lá que eles estavam. Mas depois disso, eles meio que nessa viagem, eles veem um monte de pedra muito estranha, as pedras com um formato mó bizarro. A Tamaki tá com medo que uma daquelas pedras tinha um formato de um olho, e depois tinha outro aspecto que era totalmente redonda. Daqui era um terreno assim meio louco, mas tinha umas pedras muito bem formadas, um círculo, uma pedra redondona, aí era um monte de coisa. E eles estavam falando, pode ter sido por causa daquele grande cataclismo, que essas pedras foram formadas naquela época. Mas do nada, eles estavam conversando disso, esse tipo de coisa, eles ouvem assim, socorro! E eles ficam assim, meu Deus, quem tá pedindo socorro? E o cara que tava pedindo socorro, ele meio que corre e pula em cima do carro, na capota de trás. E o Gun, ele fala, meu Deus, quem é esse cara? Por que você pulou aqui dentro? Por que você tá aqui dentro do carro? Como que quem te deu essa permissão pra subir dentro do carro? Aí o Shira aparece lá, meu Deus, o que não tá acontecendo? Aí vem a Tamaki, aí o Shira, a Tamaki fala assim, o Shira, não sei o que, eu lembro que fala assim, meu Deus, as três começam a se olhar pra aquele que subiu dentro do carro, era uma topeira, as três ficam assustadíssimos, porque era uma topeira falante. Deve ter sido por causa daquele grande catequismo, pode ser alguma energia nuclear que poderia ter feito os animais meio que ganhar, se evoluírem e alguns ficarem inteligentes, conseguir falar também. Então é uma topeira falante. E nisso ela foi pedindo socorro porque ela estava sendo perseguida por um minhocão do deserto. Era um bicho gigante que estava atrás dela. Então ela pediu ajuda. E com isso o Shinra e o Ogun vão lá e lutam. Mata aquele bicho gigante que matou uma gata, uma cobra, não sei que bicho é aquilo lá. Gigante que tá atrás daquela topeira. Com isso, depois que ele conseguiu resolver toda aquela situação, aquela topeira que tá sendo perseguida, e conseguiu matar ou acalmar aquele outro bicho lá, eles meio que param um carro perguntando quem é você, porque a topeira tá falando, eles meio já com dúvida, assim, que estão uma missão importante, então eles não podiam se intrometer tão cedo assim, então eles meio que saem perguntando, ameaçando a topeira assim de morte, tu fala que tu tem pra falar, senão não. Eles meio que ajudar a topeira, então a topeira meio que fala o que aconteceu, que ela tava fugindo, que os amigos dela tinham sido tudo mortos, e elas tinham que talvez aquele tal oásis, que ele tinha que ir lá resolver uma situação, e com isso meio que eles chamam um corvo, e fica uma confusão toda bagunçada mesmo, porque tem um corvo falante também, e nisso eles meio que decidem passar a noite, porque o mesmo lugar que eles queriam ir, que é aquele local secreto, que ninguém foi pesquisar sobre,
era aquele oásis que a topeira tava falando. Então a topeira sabia onde era aquele local, porque ela vivia lá antes com seus amigos no oásis, que tinha muita água, lugar bom pra viver, no meio de todo aquele deserto de pedra e calor. E ele tinha sido expulso de lá e seus amigos tinham morrido por causa daquilo. Então meio que pode ser o mesmo lugar e a topeira sabe onde é. Então eles meio que decidem passar a noite pra depois chegar naquele local. E quando chega de noite, fica uma situação muito tensa, porque o Shin, o Guma, eles saem mais pra longe, vão passear pra ver ao redor do acampamento onde eles estão. E eles meio que vê um monte de infernais, sim, infernais, caminhando, era um monte mesmo. E o corvo explica que, você tem um bom olho, eu não consigo enxergar bem de noite. E ele fala que lá são tudo infernais. Eu tinha até partir, nossa, sim, vamos lutar contra eles, vamos fazer eles descansar. E o cara fala assim, não vou conseguir, porque se vocês pisarem no chão lá é pura lava, não tem como chegar lá perto daqueles infernais. Então eles estão vagando lá há mais de 200 anos, ficaram vagando em cima daquele local. E ao contrário que acontece lá no Japão, em Tóquio, na China eles não matam os infernais, então eles ficam lá totalmente vagando. Eu acho porque por causa daquela área, por ser cercada de gás, um monte de coisa, acho que as pessoas ficam só mais longe desse local do oásis. Então, muitas vezes nem deve saber por que tem lá dentro, ou deve saber, não sei. Não é bem, é muito misterioso mesmo esse local da China. Então fica um ar muito de mistério. E o Shira meio que teve que não tinha como seguir lá e matar milhares de infernais que tinham lá. Então seria uma situação muito perigosa. E isso não era a missão deles. Então até o Gun propõe chamar Tamaki pra pelo menos rezar pra essas almas penadas que estão andando pela terra ainda desde 200 anos atrás. Então isso acontece, a noite passa, outro dia eles partem. Quem vai pra frente, assim, vai o Shinra e o Corvo, eles vão voando lá pra frente, chegando perto do oásis. E o Corvo meio que indica pro Shinra ficar abaixado, até que o Shinra quer olhar que tem naquele oásis. E a primeira coisa que eles veem é um segundo Amaterasu. Então aquele local, assim, meu Deus, como assim tem um outro Amaterasu no meio do mato todo? Como é que aconteceu isso? Que situação é essa bizarra? Tem um outro Amaterasu. E nisso, pra confirmar mesmo que é o Amaterasu, chega lá o Victor e fala assim, nossa, é mesmo, o Amaterasu mesmo. E eles falam que quem ajudou a construir os Amaterasus foi os antepassados do Vulcan. E o Vulcan ele é um ótimo engenheiro, esse tipo de coisa, mas eu não sei se ele sabe, ou sabia, porque eu lembro que tinha alguma coisa que ele foi perseguindo na primeira temporada por causa de um manuscrito muito importante que ele tinha, que foi dado do pai dele. Talvez seja esse sobre o Amaterasu. Agora a gente sabe cada vez mais. E como é que o antepassado do Vulcan construiu um Amaterasu? E o que tem esse Amaterasu? Porque é uma peça tão importante nesse lugar. O que tem esse... É um grande... Eu não sei o que é um Amaterasu. Eu não sei exatamente o que é um Amaterasu. O que ele faz exatamente? Porque é uma coisa tão protegida. Porque tá tão intacta. Uma que tá 250 anos lá. Eu não sei se tá 250 anos lá, então não tenho certeza. Como tá tanto tempo lá naquele local e não foi deteriorado, porque quase ninguém vai pra lá, então é praticamente inteiro. Como é que foi construído esse tipo de coisa, que material foi usado, é um grande mistério total mesmo. Então meio que eles partem pra lá, que eles têm que investigar, que aquele é o local que eles têm, a missão deles é investigar, tentar achar mais pistas sobre os evangelistas, sobre a situação do que aconteceu no ano passado, que pode ser um grande ponto de início ou de investigação total pelos bombeiros. Então, essa missão eles meio que partem lá pra dentro, e com isso eles estão lá no meio caminho. E eu percebi, quando eles estavam andando naquela mata, que o Shira começou a ficar muito estranho. Aí papo vem, papo vai. O Shinra falou assim, nós temos que proteger essa floresta, né? Que temos que lutar. E o Pan lá que tá organizando todo, falou assim, pessoal, a gente não pode lutar com... esqueci de falar uma coisa também, que lá perto daquela floresta, perto daquele oásis, o gás, aquele gás que fazia a pessoa ficar muito elétrica, não tinha lá por perto daquelas matas. Então, ao redor daquele local onde tá o Amaterasu, o gás não tem aquele gás que tá sendo por baixo da terra. É uma coisa bem interessante mesmo. E nisso, até o Victor até tira a máscara que ele tava usando e fala assim, nossa, é verdade, o gás não tava fazendo efeito aqui.
Então os dois partem pra meio da mata. Mas depois disso, como eu falei pra vocês, o Shin tá muito estranho e falando muito bizarramente. E com isso, meio que o Topeira fala pra eles proteger ele, que ele quer voltar pro lugar que ele vivia, que eles tinham que lutar mesmo. E o Shin fala com o Korra que eles têm que proteger a mata, que eles têm que lutar. E o o Topeira fala assim, nossa, eu sou meu herói mesmo, sou um herói, uma pessoa muito legal. E o Pan, não, pessoal, calma, não pode lutar, não é assim, a gente veio pra investigar, não pra batalhar. E não sabe o nível de perigo que lá é dentro, porque é um grande mistério aquele local. É um mistério total, então eles não tem como assim sair lutando com qualquer pessoa. Vai saber que eles vão perder essa luta, eles não sabem quem é o inimigo deles. Então, passando inimigo gigantesco, então não são muitas pessoas em um local totalmente distinto, um lugar misterioso. Então não tem como sair lutando. E o Shin lá todo lado. E aí do nada o Shin começou a ver, ele começa a ficar estranho, daquela risada, lembra muito do episódio 2. Até o Ato percebe que o olhar do Shin ficou muito bizarro. Eu assim, dá um tapa, o Ato dá um tapa no Shin e fala assim, meu Deus, pode agir desse jeito, tu quer agir daquele jeito que tu agiu uns tempos atrás? Então o Shin meio que começou a ouvir uma voz também, falando, proteja a floresta, proteja a floresta. E o Shin assim, é um Adalabusters. Adalabusters não, um Adalolink. E eu, meu Deus, um Adalolink. Como assim? O que aconteceu com o Shin? Será que o Shin fica louco que nem o episódio 2? Que ele merecia. Eu fiquei assustada no episódio 2 que o Shin afrontou e ele perdeu todo o controle do corpo dele. Será que vai acontecer com isso com ele? Imagina se ele vai perder de novo o controle pro Adalolink e ele vai perder o corpo dele de novo e vai começar a lutar com os seus amigos pra proteger essa floresta. Ficou isso. O episódio termina ali com o Shin ouvindo essa voz e entrando em consciência com o Adalolink. Eu lembro até que faltam umas coisas muito estranhas. Como eu falei, ele tava muito estranho, ele tava falando assim, nossa, o que esse poder pode fazer, criar a vegetação em um lugar que não podia ter vegetação, o Amaterasu dizer, ele pode purificar o mundo. E os papos muito bizarros, que eu acho que o Shin nunca tinha falado disso. Eu comecei muito estranhamente mesmo. E depois quando a gente vê ouve aquela voz junto com o Shin, uma voz de uma mulher bem calma, pedindo pra proteger proteja a floresta, proteja a floresta. E o episódio termina nesse grande mistério que eu fiquei curiosíssima pro próximo episódio. Bem logo, talvez seja só na semana que vem. Pessoal, esse foi o meu vídeo. Se gostou também, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!